E lá no povo de Genezaré, ele tinha o coração daquele povo. Ele tinha a atenção do povo, ele tinha o tempo do povo, ele tinha o olhar daquele povo. Agora lá no povo de Betesda, que representa a vida moderna, não, nós estamos ocupados. Estamos buscando cura, mas não temos tempo para o Jeová Rafá. Estamos buscando vida eterna, mas não temos tempo para o Deus da vida eterna. Estamos buscando salvação, a solução do nosso problema, mas nós não temos tempo para aquele que pode nos salvar e solucionar o nosso problema. Estou preocupado com o meu método. O meu método é esse. E é assim que tem que acontecer. Queridos, Deus não segue métodos humanos nenhum. Tem mais, Deus também nem unge métodos. Tem um homem chamado E.M. Bounds, é um homem que mais escreveu sobre oração. E ele diz exatamente isso no seu livro. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então não adianta você copiar o método daquela igreja, o método daquele irmão que foi abençoado. O método dele não é ungido. O que é ungido é a busca dele por Deus. Deus unge pessoas, não unge métodos. E aquele pessoal estava lá, no seu método, buscando a solução do seu problema. Querido, só tem uma solução para o nosso problema. É você estar atento quando o Senhor passar. Você estar tão atento que você lutar à presença dele e você se jogar aos pés dele. Mas não com um coração egoísta. É para mim, eu preciso. Mas com um coração missionário. O que é bom para mim pode ser bom para muita gente. Esse povo foi totalmente missionário. Quando me falaram que a palavra tinha que ser embasada em missões, eu não encontrei outro. Esse povo aqui, gente, ele compartilhou as boas novas. Algo que está sendo raro nos dias de hoje. Às vezes moramos do lado de uma pessoa 5 anos e nunca fomos capazes de falar que pertencemos ao Senhor. Nunca fomos capazes de dizer alguma coisa para aquela pessoa. Encontramos a mesma pessoa todos os dias no trabalho, todos os dias em qualquer outro lugar, e não temos coragem de dar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Não temos coragem de levar uma mensagem do Senhor para aquela pessoa. Eu quero te dizer uma coisa. Isso aqui existe por causa de missões. Isso que você está sentado, esse ar-condicionado ligado, tudo que você está vendo aqui existe por causa de missões. Deus responde oração por causa de missões. Existe igreja por causa de missões. Tudo que você imaginar a respeito das coisas de Deus existe por causa de missões. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez foi para salvar o perdido. Se existe Bíblia é porque Deus quer salvar o perdido. Se existe igreja é porque Deus quer salvar o perdido. Se Deus ainda responde oração, se o Espírito Santo habita em nós, tudo isso é com o objetivo de salvar o perdido. Aí como nós, que pertencemos ao Senhor, vamos ignorar uma causa como essa? Como ignorar uma causa que você vai na Bíblia e está falando? Buscar o perdido. Como ignorar uma causa que você vai para a presença do Senhor e o coração dele grita para salvar o perdido? Eu estive no Peru recentemente agora e fiquei lá 12 dias. Não pude visitar muitos trabalhos missionários que ficam ao norte do Peru, nas regiões mais pobres. Eu fiquei só em Lima e eu conheci alguns trabalhos, algumas igrejas, e eu saí de lá abençoado demais. Por que fato? Pelo fato das igrejas que eu visitei, o amor que eles tinham pela palavra. Sabe, eu voltei de lá tão impactado. Para você ter uma ideia, uma das igrejas que eu visitei, eles estudam a Bíblia versículo por versículo. Todas as pregações deles são versículo por versículo. Eles ficaram recentemente 3 anos e meio estudando o livro de Atos. Eles faziam uma pregação, pregavam 4, 5 versículos. No próximo culto eles continuaram a pregação daqui de onde eles pararam. E o amor que aqueles irmãos tinham pela palavra de Deus era tão grande, que eu pensei, meu Deus do céu, eu achava que eu conhecia um pouco de Bíblia. Eu entrei nas igrejas, onde qualquer membro da igreja, você senta para conversar de Bíblia, eles sabem bastante da Bíblia. Só que o que eu pude notar também é que todo esse amor que eles têm pela palavra de Deus moveu neles também uma igreja missionária. Eles têm missões na selva. Ao leste do Peru, nós temos lá a divisa com a selva, tem lá
vários projetos com tribos indígenas, eu pude ver o quanto eles amam aqueles projetos. Sabe, toda vez que vai lá um grupo missionário, voltam 2 ou 3 de lá direto para o hospital. Uma vez voltou um porque levou 200 picaduras de inseto. Quase morreu. Uma vez voltou outro por causa de picadas de aranha venenosa. Quase morreu. Da outra vez voltou alguns irmãos também, tudo por problemas assim. E você vê neles a disposição que eles têm de ir pregar o evangelho. Gente, nós não podemos perder o coração missionário. Porque quando nós perdemos o coração missionário, nós perdemos o sentido de existir. É por isso que muitas vezes você está em casa, no domingo, e você não está com o seu coração alegre para vestir uma roupa e vir no culto. Você está triste. Talvez você não está encontrando sentido da sua fé, encontrando sentido em ler Bíblia, em gostar das coisas de Deus. Só quero te dizer uma coisa: é porque você perdeu o alvo. Quando você tem no seu coração o alvo, como esse povo aqui tinha, eu quero dizer que você vem para a igreja com alegria. Eu quero dizer que você encontra alegria em Deus. Você encontra alegria em existir. Por que orar? Por que conhecer Bíblia? Por que se apaixonar por Deus? Porque Deus quer usar a minha vida. Eu estou aí com alguns projetos para o ano que vem. Não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. Eu sei que dinheiro para Deus não é problema. O que Deus precisa é pessoas dispostas. Então, ano que vem nós vamos aí fazer alguns projetos de missões. Estou orando e peço a oração dos irmãos para ir para a Nigéria, para visitar e também começar um projeto com crianças abandonadas, que foram espancadas pelos próprios pais e são abandonadas porque são acusadas de serem bruxas. Há uma crença entre eles que se o seu filho é bruxo, você tem que se livrar dele, porque a sua casa pode entrar em desgraça. Eu estou falando de crianças de 5 a 10 anos, espancadas pelos próprios pais e abandonadas. E estou orando para Deus de alguma forma usar a minha vida para estar lá abençoando esse povo. Glória a Deus. Amém? Amém? Queridos, o que nós podemos aprender com esse texto? O que nós podemos sair daqui e levar para casa e dizer: isso eu quero para a minha vida? Nós podemos comparar a nossa vida cristã com uma subida de uma escada. Mas não de uma escada estática, aquela que você sobe com a sua força, mas uma escada rolante. E uma escada rolante não é você quem sobe a escada, é a escada quem sobe você. Olha que interessante, o grupo que estava lá em Genezaré organizaram. Jesus passou entre eles. O que nós aprendemos com isso? Que foi Jesus que foi ao encontro deles. Agora o outro grupo não. O outro grupo estava tão ocupado em tentar do seu jeito que não notou Jesus. Talvez você está aqui nessa noite pensando assim: eu não consigo, eu não tenho conseguido, não há mais força em mim, não sei mais como fazer. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus sabe que em nós há falta de recursos, há falta de força. O nosso Deus sabe que na nossa natureza há limitações. Há limitações. E Ele conhece isso. Quando você fala assim: eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não sei mais como, eu quero te dizer uma coisa: é nessa hora que Deus está caminhando ao teu encontro. É nessa hora que Deus está indo à tua direção. Sabe por que eu vejo isso? Porque lá no tanque de Betesda só um homem foi curado. Por que só um homem foi curado? Você quer saber por quê? Porque foi o único que olhou para Jesus. Olha a história desse homem: 38 anos enfermo. Para você ter uma ideia, paralítico e enfermos não tinham assistência nenhuma do governo naquela época. Um paralítico, com toda certeza, era pobre, miserável, sofria de complexo de inferioridade, não tinha assistência nenhuma e vivia de esmola. Agora, estava lá, paralítico, não conseguia por si próprio entrar no tanque. Por que esse homem estava lá? Não tinha chance de entrar no tanque. Era paralítico. Ninguém estava ali com misericórdia para ajudar.